Como está no programa, iremos começar com uma reflexão feita pelo padre Vasco Gonçalves, que está aqui. Ele é de Viana do Castelo, como já sabem. Fez o doutoramento em catequese adultos, e nesse doutoramento de catequese adultos há uma parte que é sobre a catequese familiar. Portanto, aprofundou essa questão. Já uma vez esteve aqui nas nossas jornadas de pastoral da Diocese, há uns anos atrás, a falar exatamente sobre a catequese adultos, que a visão de lançar a catequese adultos, e gostei muito de ouvir nessa altura, e fiquei sempre com o Herman Boy, que eu ia voltar a bater mais vezes à porta sobre tudo, esta questão da catequese familiar. Nós já estávamos a começar em São João Batista, já como quem sabe, e que agora lançámos aqui já há 2 ou 3 anos. Obrigado, Vasco, por teres vindo, e estamos a teres formar e nos ensinar. Tu és um jovem, que idade é que tens? 38. 48. 48. Eu também gosto mais de dizer 50 a 50. Era bom. E é pároco também de 2 paróquias em Viana do Castelo, na cidade de Viana do Castelo. E veio aqui hoje com... É uma paróquia e um santuário. Uma paróquia e um santuário. E o santuário da Senhora da Agonia. E o santuário da paróquia, ou é? Não é. Faz parte da paróquia de Monsanto. E veio hoje aqui também com 3 catequistas que trouxe com ele, para nós aqui a falar sobre alfa e sobre células paroquiais de mediação durante a manhã. Fizemos assim uma troca. Nós partilhámos com eles esta parte e agora ele partilha connosco a parte da catequese familiar, a reflexão sobre a catequese familiar. Obrigado, também. Eu é que agradeço o convite do Padre Jorge e da comunidade dos catequistas. Este dia tem sido rico para nós também. É isso, viemos fazer o intercâmbio. Toda a manhã já aprendemos muito para a nossa missão e para a nossa evangelização. Está o Rui, a Dona Teresa e a Irmã Gorete, que viemos também para conhecer melhor o Alfa e as células e assim podermos também ir mais além. Agora temos esta tarde, pelo menos eu vou tentar não ser tão intenso, embora esta hora é sempre muito mais cansativa, e de uma forma simples fazer aqui uma comunicação que tem tem dois temas. O primeiro é interpelar um pouco o trazermos a nossa catequese que estamos a fazer, e nós temos a experiência com a família, o trazer a família, como eu ponho, pensar a catequese a partir da família. Que interpelações é que a família pode trazer à catequese, que é um projeto nacional de catequese que nós temos no nosso país, mas que interrogações é que pode levantar assim um pouco a questão para reflexões futuras. E uma segunda parte, falar um pouco de como o novo diretório da catequese aborda a questão da família e a catequese com a família, na família, com a família da família, que no fundo já é aquilo que nós estamos a tentar e que estamos a fazer como catequese familiar. E depois fica um tempo de diálogo. Portanto, as questões, se calhar são as que nós temos, porque a paróquia de Monserrate, que é na parte histórica da cidade, e tem ali o santuário de Nossa Senhora da Agonia, a zona dos pescadores, e nós também, a catequese que temos, até ao 6º ano, é a catequese familiar. Portanto, temos a experiência, uns têm uma ou outra, e podemos trocar aqui algumas impressões. E é uma aventura. Portanto, pensar a catequese, e vou passando, não descer muito ao fundo das questões para só ficar no ouvido e também uma interpelação no coração de cada um. Pensar a catequese a partir da família. Portanto, o desafio é reavaliar a perspectiva. Ou seja, se nós, quando começamos com a experiência da catequese familiar, começamos a sentir que a família deve estar no centro da catequese. E este pode ser o grande desafio, trazer a família para o centro da catequese. Não estar a criança, não são só os pais, mas é toda a família. Nós queremos ter a família no centro da catequese. Reparem
que é uma tradição muito antiga já, que a transmissão da fé acontecia no coração da família, já vem desde o Antigo Testamento, em que os pais transmitiam aos filhos as maravilhas que Deus fez pelo seu povo. Depois, na tradição da Igreja, nos primeiros tempos, das primeiras comunidades cristãs, os padres da Igreja, portanto, nos primeiros séculos, 3 séculos da Igreja, falam muito da importância do papel dos pais, da família, na transmissão da fé. Aparecem-nos vários padres da Igreja a fazerem a referência, sobretudo São João Crisóstomo, em que convida as famílias a fazerem da sua casa uma eclesiola, ou seja, uma igreja em miniatura, igreja doméstica. Depois do Concílio Vaticano II veio a recuperar esse termo e essa tradição de São João Crisóstomo. Portanto, este era natural, era o ambiente natural da transmissão da fé. Quando chegámos ao Concílio de Trento, portanto estamos na época moderna, o Concílio de Trento é que retira do coração da família a catequese, porque havia uma grande ignorância religiosa, então era necessário ensinar às famílias ou aos cristãos as verdades necessárias para a salvação, que era a doutrina. Portanto, ensinava-se a doutrina às crianças e os adultos eram a extensão também, para que eles não esquecessem estas verdades. Então havia doutrina também para os adultos. A tradição da desobriga, tinha de fazer a doutrina ao padre, tudo isso foi o Concílio de Trento, porque até mesmo o clero, não havia seminários. O Concílio de Trento é que os seminários começam a surgir com o Concílio de Trento. Havia uma certa ignorância, ou uma grande ignorância. Havia sacerdotes que apenas sabiam ler e mal o latim para celebrar a Eucaristia. E doutrina, ou o nosso São Bartolomeu dos Mártires foi o padre conciliar que tentou essa reforma e procurou escrever um catecismo com homilias para os padres, pelo menos lerem ao povo na altura das festas. É para entenderem um pouco. Portanto, a comunidade, claro, quando falamos da comunidade que retoma ou assume este compromisso de transmitir a fé, estamos a falar do parco e um catequista ou uma catequista que muitas vezes auxiliava o parco. Não estamos a falar da catequese como temos atualmente. Lentamente, a comunidade não abdicou e foi sempre assumindo esta responsabilidade. E as famílias foram delegando, os pais foram delegando na comunidade esta responsabilidade da transmissão da fé. É verdade. Claro que houve um tempo em que a catequese, a iniciação cristã acontecia no coração das famílias, porque as famílias eram cristãs, viviam a sua fé, ao ritmo da fé, mas a determinada altura, com a vinda de todo este ambiente de secularização da sociedade, a crise da própria família, as famílias começam a delegar totalmente. Entregam e que tratem dos filhos. Portanto, é importante nós sentirmos essa necessidade, que é importante trazer as famílias para a catequese, para o centro da atenção da catequese. Elas tinham uma missão importante na transmissão da fé, que vinha já de tempos antigos, e toda a história da salvação é atravessada por esta missão da família. E nós retiramos totalmente assumimos totalmente essa responsabilidade. Portanto, trazer a família para o centro da catequese significa trazê-los como família. Não só os pais para nos ajudarem a colaborar com os filhos, não só para evangelizarmos também os pais, mas para ajudarmos a família a caminhar como igreja doméstica, ou a crescer, ou a nascer também como igreja doméstica. Deu para entender esta... Portanto, os documentos da Igreja mais recentes, começando pelo Papa João Paulo II, foi o grande Papa da família, familiares consórcio, mas tanto que ele escreveu, tantos escritos em relação à família. Tivemos depois o Papa Bento XVI, que tocou também a importância da família na transmissão da fé e a evangelização da família, e agora o Papa Francisco, que fala com familiares, com Amoris Laetitia, o amor como fundamento e força da família. Portanto, todos eles se preocuparam com a família. Apresentam duas perspectivas que é importante termos presente. Primeiro, a família como objeto fundamental da catequese.
seja, a família deve ser evangelizada, é destinatária da evangelização da catequese. Destinatária privilegiada da transmissão da fé. É uma expressão própria dos documentos. Ela deve ser no centro de toda a ação pastoral. A família deve estar. Temos que evangelizar a família. Porque a família é célula também. Estivemos a ver as células de manhã e, portanto, se a família estão doentes, é uma pergunta que vou levantar a seguir. As famílias, hoje as famílias não estão bem, não estão saudáveis. Então, se as famílias não estão, a comunidade também não pode estar. Porque elas são a célula da comunidade. Portanto, a experiência pastoral também nos diz que há muita preocupação na evangelização da família. Nós vemos a preparação para o matrimónio, acompanhamento de casais novos, por ocasião dos sacramentos, o batismo dos filhos, já se vai fazendo essa preparação. Por ocasião da catequese dos filhos, também vemos que fazemos, se não é uma catequese sistemática com os pais, encontros, reuniões, envolvemos. Portanto, é esta. E depois há os movimentos de espiritualidade familiar, equipas de Nossa Senhora, casais de Santa Maria, e outros. Portanto, há esta também preocupação. Claro que se calhar hoje em dia também precisamos de novos critérios, ser mais criativos para ir ao encontro destas famílias, porque já não estamos a falar da família tradicional, mas muitas formas de família, mesmo sendo cristãos. Temos isso presente. Depois, o outro aspecto é que tocam, a família deve ser também sujeito, e reparem a expressão que usam, indispensável e insubstituível da catequese, ou seja, não só deve ser destinatária, mas ela própria deve também assumir a evangelização, catequizar, e é indispensável. Portanto, não podemos dizer, fiquem aí, nós tratamos aqui das vossas criancinhas, nem substituir. Quer dizer, portanto, significa que se a família não faz o seu papel, mais ninguém o pode fazer. Acho que é importante termos isto também presente. Os documentos falam da família como primeiro âmbito do crescimento na fé. E reparem, é sempre, e vamos tocar isto também do Diretório-Geral para a Catequese e agora o novo Diretório que frisa, é sempre a família como um espaço natural da vida, onde se a família é uma família com uma consciência, vive uma vida à luz da fé, naturalmente vão crescendo nos valores cristãos. Muito mais do que sistemática, como é a catequese. Portanto, a Igreja Doméstica, o Vaticano II, na Lumen Gentium, mas outros documentos também falam, recuperam este papel da Igreja Doméstica. Mas ela só temos que ajudar a ser Igreja Doméstica, senão não pode ser Igreja Doméstica. Fala-se também, e está aqui o primeiro, que a família é o lugar da catequese e possui uma prerrogativa única. Esta expressão, que é assim, a prerrogativa única, que significa, também como se diz, que é um contexto privilegiado que transmite o Evangelho enraizando no contexto de profundos valores humanos. É a vida familiar, é os momentos da festa, é como encaram os momentos do sofrimento, é a atenção para com os outros, para com os mais necessitados, famílias amigas. Portanto, esta dimensão natural, onde uma família cristã consegue ler a vida um pouco à luz da própria fé e ao ritmo também da vida, da comunidade, ligada à comunidade. Portanto, tudo respira-se na família, vai-se respirando. Muitas vezes não se sabe porquê, começa-se a acreditar, sem saber porquê, sem ainda ter grandes conteúdos, mas naturalmente vai, se calhar como aconteceu com muitos de nós, crescemos numa comunidade sem grande catequese, mas era a família que nos levava à comunidade, era na família que se respirava o ambiente da fé, que ia-se crescendo. Portanto, inúmeros documentos da Igreja, e fica aqui, arremato este aspecto, ou do magistério da Igreja, dos papas, e dos dicastérios,
que persistem no papel da família enquanto destinatária, temos que evangelizar a família, e também responsável pela evangelização. Nisto tudo, com o surgir deste novo contexto, fala-se tanto, estamos em tempo de mudança, mobilidade é a palavra-chave. Mobilidade, mudança social, cultural, ou melhor, social, territorial também, que é grande, mas também uma mudança cultural. E quando dizemos cultural, não é só o mundo da cultura, mas é em termos de mentalidade, a forma das pessoas pensarem, de verem a vida, tudo isso está em mudança. E diz-se que não é só o mundo em mudança, mas é mesmo uma mudança de época. A antropologia das novas gerações muda completamente, e o novo diretório trouxe aqui a questão das novas tecnologias, e estas novas gerações já funcionam de outra forma. Portanto, há uma grande mudança. E neste contexto de secularização, portanto, que é como uma névoa que vai avançando, vai entrando nas nossas casas, nas nossas comunidades, já o Papa Bento XVI falava do secularismo que entra na vida da Igreja. Um professor meu usava uma imagem que eu acho que é muito linda, que na comunidade primitiva a Igreja era uma pequena barca e que enfrentava um grande iceberg. O grande iceberg era podemos dizer, o mundo da cultura grega e de tudo isso, que eram os filósofos. Mas a pequena barca bate nesse iceberg e lentamente vai furando até partir o iceberg. São Paulo e tantos outros entraram nos Areópagos e evangelizaram. Hoje é ao contrário. A Igreja é uma grande barca, onde vem o iceberg desta secularização, desta cultura que bate nesta barca e a barca começa a meter água por todos os lados. Ou seja, nós estamos dentro da barca, mas o secularismo, não é? Tudo isso vai entrando também, muitas vezes, discretamente na vida da Igreja, e às vezes a própria sociedade começa, digamos, a secularizar a nossa vida, não é? E muitas vezes a afastá-la da vivência e do fervor do próprio Evangelho. Portanto, a família entra em crise. Já não falámos da família tradicional, muitas formas de família. Todo este ambiente também da religião e para o privado, que é a secularização, levanta-nos questões e ajuda a família a ficar mais distante. Tanto os pais, de certa forma, certamente andaram ou frequentaram a catequese, mas aquele tempo da catequese, quando chegam à catequese familiar, muitos dizem: eu lembro vagamente lá de uma catequista, ou com uma cana, ainda se lembram da cana, muitos. Lembro vagamente ou a Bíblia, vamos ensinar a procurar na Bíblia, tenho qualquer coisa ideia, outros já não se lembram de nada, porque a catequese era irem todos juntos para a igreja, depois saíam todos. Não se lembram, não sei se essa experiência bem obsessiva. Portanto, hoje sentimos, e o que é que aconteceu? Quando as famílias se vão retraindo porque não se sentem capazes, e quando digo as famílias, os pais, o que é que faz a comunidade? Ela própria assume os filhos, coloca-se no centro da catequese e deixa os pais, de certa forma, de lado. Claro que está sempre a lembrar, os pais são os primeiros catequistas, porque os documentos da Igreja dizem isso. A família é muito importante, mas os pais ficam cá fora, mas nós não sabemos como é que nós vamos dar aquilo que não temos. E estão lá, não é? Portanto, este desafio da catequese familiar também é, de certa forma, dizer: não, vinde que vocês têm um papel que não podem esquecer em toda a tradição, e temos que recuperar aqui uma tradição em que a família tem que estar no centro. Mas a comunidade, em vez de apoiar a família, o que é que aconteceu? Assumiu. Quando digo a comunidade, estou a falar nos párocos e nos catequistas, que são esses o rosto da comunidade. Assumimos. Queremos a família, mas ao nosso ritmo. Nós é que marcamos o ritmo. Não acolhemos a família para entrarmos no ritmo da família.
nas inquietações deles, nas preocupações deles. Acho que isto ajuda-nos um pouco a refletir, vou tocar mais à frente portanto, trazer a família, ajuda-nos a mudar o esquema da catequese. E nós na catequese familiar ainda trazemos os pais, mas para fazerem um percurso ao ritmo da catequese dos filhos. Portanto, o modelo que temos ainda é um modelo que nós hoje estamos a pôr em causa, que é o modelo escolar, e não sei se estão a entender, e de certa forma o ambiente familiar e as inquietações familiares ser o ponto de partida onde nós estamos ali a ajudar a caminhar. Portanto, colocou-se no centro como o primeiro e quase único sujeito da catequese, aquilo que eu estava a dizer. Nós afastámos um pouco a missão dos pais. E, portanto, temos a sensação de que a família já não é capaz de educar na fé. E este educar, uso aqui o termo educar, porque muito mais do que transmitir o conteúdo bíblico ou doutrinal, é também este ambiente, rezar em família, ter um momento de uma celebração familiar, que nós tentamos agora no tempo de pandemia, ajudar as famílias a viver essa celebração familiar quando não podem vir à igreja. Portanto, não, já não dá. As famílias hoje já é um pouco a reação que ouvimos por muito lado. E aqui com certeza já não temos tanto, é como nós em Monserrate, porque esta experiência vai nos ajudar também a fazer caminho. Depois, a pergunta que eu lanço é assim: então, o que é que se a família, como dizem os documentos, é o lugar por excelência, porque é que para a transmissão da fé, porque é que se deslocou este lugar para a comunidade? E hoje na catequese, o lugar de excelência para a transmissão da fé é a comunidade. Nas famílias não se reza, nas famílias não há nada. Quando digo as famílias, não digo todas, mas grande parte das famílias. Portanto, a comunidade é o único. Mas uma hora de catequese por semana, e muitas vezes nós catequistas, acho que vemos o exato, veem a catequese como uma sessão de catequese e esquecem-se que o mais importante da sessão de catequese é a celebração da Eucaristia, a vivência da fé. E, portanto, nós somos o centro, este lugar por excelência neste momento, só a comunidade, porque em casa muitas vezes não há nada. E, portanto, é uma hora por semana que se perde entre muitas ofertas, muitas solicitações, muitas perspectivas de sentido. Depois, a comunidade, nós dizemos que, e esta é a pergunta que eu há um bocadinho formulei, que é: a comunidade está mais saudável que a família? Então, se a família está doente, a comunidade é família de famílias. Na comunidade, entre os nossos cristãos, há muitos tipos de famílias. Essas famílias é que constituem a nossa comunidade. É uma pergunta que temos que também formular. A partir da família não será privilegiar, ou seja, se nós partirmos da família, nos preocuparmos com a família, e estou a falar neste caso da família no contexto da catequese, que são aqueles que nós imediatamente podemos abordar, desafiar, motivar, a entrarem nesta aventura, como fazemos, não é? Se partirmos da família, não será privilegiar uma perspectiva de renovação da comunidade cristã e nesta da própria paróquia, ou seja, as famílias trazem-nos aquilo, porque reparem, elas, mesmo na catequese familiar, elas vêm receber aquilo que lhes temos para dar. E o que é que nós recebemos daquelas famílias? Muito bem, no encontro de pais, partilhamos, eles trazem a sua experiência, mas como comunidade, o que é que estas famílias, e muitas são famílias jovens, têm da sua riqueza para partilhar com a comunidade? As nossas comunidades mudam com a presença destas famílias e elas podem nos dar muito. Portanto, e é um pouco esta tensão entre nós estarmos no centro e sermos os únicos sujeitos, ou trazermos a família e aprendermos com eles, estarmos a caminhar com eles, com elas, e estarmos a crescer com elas.
Depois, o grande desafio que se coloca à catequese é que a comunidade não deve anular, como eu já referi, mas dar apoio à missão educativa da família. Então, trazemos, e as famílias vêm ter connosco, não só para receber aquilo que nós temos para lhes dar, mas para ajudar a caminhar como família. Daí a importância do diálogo em família, de todo esse esforço que nós fazemos para que em casa vá surgindo e crescendo a igreja doméstica. O que eu costumo dizer é que nós podemos ter uma excelente catequese com as crianças, uma excelente catequese de adultos com os pais, mas se em casa não acontece igreja doméstica, claro que eles também estão a beber na comunidade, que é o que acontece na comunidade, e alguma coisa vai acontecer em casa. Mas se não provocamos esta igreja doméstica, um momento de celebração, celebrativo, um momento de oração e outros gestos em família, de solidariedade para com outras famílias, na consciência de famílias cristãs, alguma coisa está a falhar. Ou seja, tem estes 3 eixos: catequese de adultos, catequese de crianças e construção de igreja doméstica através do diálogo em família. Portanto, o diálogo em família não é tanto os pais transmitirem os conteúdos aos filhos, para isso estão os catequistas na comunidade, uns aos filhos, outros aos pais, mas estão sobretudo para transformarem a sua casa num lar, o seu lar, num ambiente natural, onde passaram ao pé de uma igreja e sabem que está ali o Santíssimo Sacramento, um ambiente natural onde começa-se a viver a fé e não ter vergonha. E este é o primeiro grande passo. Eles não terem vergonha de falar das coisas da igreja e sobretudo das coisas de Deus e falar de Deus em família. E a rezar. O grande passo que pode dar uma família é pô-los a rezar. Todos juntos, pai, mãe, filhos, ou se for uma família desestruturada, quando quem estiver na família, não terem vergonha de rezarem juntos. Acho que deu para entender. Portanto, a família é lugar por excelência, espaço vital e dos afetos. A prerrogativa única está aqui, ou seja, é na família que nós nos sentimos bem, que nós nos sentimos nós. É na família que nós aprendemos a acreditar porque confiamos, sem nos interrogarmos. Não precisamos de compreender muitas vezes para fazer, para ir à missa, para participar numa peregrinação. Vamos! E foi assim que aconteceu connosco em Península, a maior parte que estamos aqui. Nós aprendemos a acreditar sem compreendermos ainda aquilo que acreditávamos. Tudo isto acontece cá dentro por afeto, porque acreditamos, porque é algo afetivo. Portanto, no coração da família, o Evangelho não é proposto como algo que vem de fora para dar sentido à vida, mas como a chave de interpretação da própria vida. Isto é muito importante, ou seja, nós podemos dizer assim, anunciamos o Evangelho e agora entendemos, o Evangelho ajuda-nos a compreender o sentido da nossa vida. Na família não, vive-se. E depois, quando nos confrontamos com o Evangelho, sentimos que aquilo que estamos a viver, no fundo, é deixar que o reino de Deus aconteça na família, é Deus presente em nós, é nós a realizarmos em família aquilo que Deus nos pede. Não sei se... Depois, em casa, cresce numa visão cristã da vida, através de métodos e finalidades diferentes dos da catequese oferecida na paróquia. Portanto, na paróquia sabemos que a catequese é muito mais sistemática e já vamos ver, dá-se muito prioridade aos conteúdos, à compreensão. Em família não, acontece de uma forma espontânea. Fazemos uma celebração, uma oração, num momento de sofrimento, tenta-se compreender, integrar com o sentido da fé, aquele momento de sofrimento, um momento de alegria, de festa. Portanto, é esporádico, é ocasional que vai acontecendo, não sistemática e contínua, que é diferente da catequese.
Portanto, isto também, sobretudo tocar estes aspectos, é para nós entendermos que o diálogo em família é algo que é muito importante, mas não tem que ser, porque, reparem, no início da catequese familiar havia algumas pessoas que defendiam, para os pais nós ou sintetizamos, fazemos uma síntese do guia do catequista, ou entregamos o guia do catequista àqueles pais que até já estão mais ligados à igreja e têm mais uma proximidade maior, e eles fazem catequese com os filhos. Não é isso. Não é isso. Isso estamos nós aqui para fazer catequese com os filhos e catequese também com os pais, para os ajudar a sistematizarem, portanto, os conteúdos da fé, que no fundo vem do catecismo, que é o credo, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, no mistério da Igreja, na fé celebrada, nos sacramentos, nos mandamentos, a fé vivida e também a oração, o Pai Nosso. Isso é o que nós temos que transmitir, não é? De certa forma, que faça sentido para a sua vida, ou deixá-los viver e depois ajudá-los a compreender a doutrina. Em família não, é eles aprender, dar instrumentos para eles rezarem. Muitas vezes sem compreender, mas acontece por afeto. Confiam. E até os pais, muitas vezes porque os filhos fazem, eles estão a fazer com os filhos e de certa forma já estão a rezar, já está a tocar o seu coração. Vocês sabem muito melhor que eu dessas coisas. Portanto, é um pouco por aí. São duas frentes diferentes. A experiência familiar ajuda-nos a compreender o outro caminho da catequese, o outro sentido da catequese que temos, que é uma catequese que se centra em crianças e adolescentes, e onde nós, como sabemos, uma horita por semana, vamos tentando cumprir este programa e transmitir todo este conteúdo a estas crianças ou adolescentes, e de vez em quando tentamos ter uma reuniãozinha ou outra com os pais. Ajuda-nos a trazer a família para o centro, ajuda-nos, e esta experiência da catequese familiar também, a interpretar a perspectiva da catequese. E vou tocar, isto é para uma reflexão futura, mas fica aí no vosso coração e na vossa mente, para depois, se calhar, refletir um pouco nisto. Porque não se tem refletido, mas acho que faz sentido. Portanto, a catequese familiar, ou trazer, a catequese familiar ainda temos que aqui, porque temos este ritmo muito centrado ainda no programa, mas trazer a família para a catequese ajuda-nos a não partir da exposição de conteúdos, embora necessária, claro, temos de transmitir os conteúdos, mas partirmos da vida. Aquilo que eu dizia, nós não vamos agora, eles vêm, mas nós temos aqui, e se calhar não os escutamos, não os ouvimos, não partimos das suas inquietações, da sua própria vida. A renovação da catequese, porque os anos 80 foi os anos, não é? Mais ou menos 80, os catequistas mais idade, foi o tempo da renovação da catequese, o projeto da catequese, mas ficou sempre sob o registro da compreensão do modelo escolar de catequese. Ou seja, nós temos que transmitir um conteúdo e muitas vezes, se ainda temos uma série de catequeses para fazer, os catequistas começam a ficar nervosos, que não vou conseguir dar tudo. Não nos preocupemos. Os materiais que temos, ou as ajudas que temos, é para nos ajudar. Claro que é importante transmitirmos a doutrina, mas é sobretudo para nos ajudarem a criar vivências, a despertar processos, a pôr as pessoas a caminhar. Me interessa que uma criança ou um adolescente tenha todo o conteúdo, se não o tem no coração, se tenha em mente, se não o tem no coração. Sobretudo é vivência. Pode-se sacrificar um pouco do encontro, da sessão de catequese, mas devemos ganhar sempre com a celebração. Alguém dizia que se calhar é o tempo de pararmos nas sessões de catequese e centrarmos e termos uma catequese de joelhos, a rezar. Pôr as crianças connosco a rezar, e é um pouco esse sentido. Primeiro o afeto. Começam a rezar, e depois é que vão compreender. Nós não. Primeiro, que é este sentido da compreensão. Que eu falo mais à frente, ou seja, dizemos
Deus é amor e Deus ama-nos. E falamos, Deus é amor, ama-nos. E agora, e de amar. E as pessoas, achamos que o facto de lhes falar de Deus amor, elas já são capazes de amar. Enquanto no contexto da vida, da experiência familiar, também que se aprende muito na família, aprende-se essas coisas. E muitas vezes isto não vem da família, já não vem de lado nenhum, não é? Na família aprende-se muita coisa. Aprende-se a amar, aprende-se a partilhar com os outros, a estar atentos aos mais necessitados e no final dizendo assim: Deus é amor, é isto que Deus quer de ti. Portanto, e compreendem que no final estão a seguir o caminho de Deus. Portanto, a vida, o Evangelho vem iluminar a vida, aquilo que já se vive, e não transmitir um conteúdo para depois ir viver. Depois, liturgia, não a vivem, porque foi um conteúdo que não despertou. Depois, a prática da caridade, também não a vivem, porque foi um conteúdo, mas o conteúdo não tem força no coração. Muitas vezes partindo da vida. E este sentido afetivo, esta dimensão afetiva, que muitas vezes se aprende na família, que é importante que venha para a catequese. Uma família motivada e que depois a própria catequese tem a missão. Quando digo catequese, porque tudo é catequese. Mas quando digo nós, catequistas, com a sessão de catequese, é para ajudarmos depois a crescer, a ter a inteligência da fé para aquilo que vivemos. Portanto, em família, vai-se à missa, à catequese, participa-se numa peregrinação porque se confia, por afeto, e não porque se compreende. Primeiro vive-se e parte-se da vivência. Acho que fica para a reflexão, depois vocês podem ir refletir um pouco mais nisto. Agora parto para a segunda parte. E acho que não estou muito fora. Esta aqui é sobre a catequese familiar e o novo diretório para a catequese. Portanto, é muito mais breve. É um pouco para nós entendermos que aquilo que estamos a fazer como catequese familiar, claro que depois o esquema, a articulação pode ser diferente, pode haver várias formas de catequese familiar, os pais podem fazer ou ter a sua sessão neste contexto em simultâneo com os filhos, mas, ou pode ser, o Padre Jorge partilhou uma das paróquias, fez aquela caminhada da catequese de adultos que a Diocese propôs. Pode ser de muitas formas. O que interessa é que eles caminhem, é despertar processos. Ou seja, que a pessoa comece a caminhar interiormente. Tudo o que fazemos deve ser, e é esta parte afetiva, ou seja, despertar essa vontade, esse desejo. Como falávamos de manhã, esse encontro com Jesus, e é a partir daí que tudo, por isso é que eu dizia alguém, ou melhor, referia que alguém dizia: vamos parar com as sessões da catequese, vamos pôr as pessoas a rezar. Quer dizer, neste sentido, se a pessoa se encontra com Jesus, a partir daí tudo começa a ser mais leve e começa a funcionar de outra forma. Portanto, é este o grande desafio. O Diretório Geral para a Catequese, já todas, não, ainda tem todos, eu tenho ali 2 catequistas, sabem, saiu o novo Diretório para a Catequese, temos muito falado nele, e traz uma novidade, portanto, traz também esta novidade que eu referi, do mundo, da era digital, e que nós sentimos também, parece que veio no contexto deste tempo da pandemia, onde nós nos servíamos também destas novas tecnologias para chegar às casas, às famílias, e, portanto, toca muito essa parte. Mas há uma novidade que tem este novo diretório para a catequese em relação ao Diretório Geral para a Catequese, que era o anterior. O anterior colocava no centro de toda a catequese, colocava a catequese de adultos, que também é uma miragem na prática. Nós, no nosso projeto, não tínhamos os adultos no centro da catequese. Mas o Diretório Geral para a Catequese, dizia que no centro deve estar
a catequese de adultos, a partir da qual se articulam, ou com a qual se articulam as catequeses das outras idades, nem por isso menos importantes. Todas são importantes, temos que chegar a todas as idades. E falava, portanto, nesse sentido, onde a catequese de adultos era a referência, mas na importância de uma catequese para todos, evangelizar todos. E nós hoje sentimos que, tal como as crianças, os adultos, e tal como os adolescentes, os adultos precisam de anunciarmos a alegria do Evangelho e viverem a alegria deste encontro com o Evangelho, com o próprio Jesus. Isto não podemos descurar. Claro que depois temos as nossas estruturas e, por vezes, novos desafios. Sermos uma igreja em saída é difícil, exige de nós, e portanto damos desculpas, mas todos estamos convencidos de que a atenção aos adultos é tão importante ou mais do que as crianças e adolescentes. Este novo diretório vem colocar no centro da catequese a família. Esquece um pouco os adultos, claro que aqui está a dar atenção também aos adultos que estão na família, mas coloca no centro da catequese a atenção à família. Portanto, evangelização da família. Quanto em relação à família, o Diretório-Geral para a Catequese, portanto, o anterior, no capítulo 3º, a única referência que faz à família, ou podemos dizer, pode fazer uma breve referência, mas que fala mesmo da família, é no capítulo 3º, quando fala dos lugares e vias para a catequese, da 4ª parte sobre a catequese na igreja particular, para vocês fazerem a referência na igreja particular e depois na igreja particular, que é a diocese, há os lugares de catequese. E a família é um dos lugares da catequese, onde acontece ou deve acontecer a catequese. Mas quando o Diretor-Geral para a Catequese aborda a família unicamente, e é este o aspecto que eu queria sublinhar, como ambiente ou meio de crescimento da fé, como lugar da catequese. E a família tem uma prerrogativa única, a tal expressão que eu citei anteriormente e que transmite o Evangelho integrando no contexto profundo dos valores humanos. Ou seja, diz, a família é importante, é um lugar da catequese, mas é um lugar natural, onde deve existir um ambiente da catequese. Reparem, o Diretório-Geral da Catequese vem num tempo onde havia muitas famílias que respiravam fé. Portanto, este ambiente natural ainda acontecia em muitas famílias, não é? Havia. Hoje sentimos que a secularização e a crise da família afasta muito mais, há muito mais aridez em relação à fé no coração da família. É diferente. Portanto, o Diretor-Geral para a Catequese não sentiu, e esta é a diferença que eu encontrei ao ler, não sentiu a necessidade de evangelizar a família. Portanto, nós vimos no início que a família é objeto e sujeito. Só o Diretor-Geral para a Catequese só sentiu que a família é sujeito da catequese à sua maneira. Portanto, no seu ambiente. Agora, o novo Diretório para a Catequese, na nossa edição portuguesa temos esta referência, que é do SNEC, da Fundação, do Secretariado Nacional da Catequese. No capítulo 3º, na primeira parte, que fala do catequista, começamos logo do catequista. E aqui refere que na secção começa pelo bispo, pelos padres, pelos párocos, pelos religiosos e vai chegando aos leigos. E ao chegar aos leigos fala dos pais. Os pais, sujeitos ativos da catequese. Nos leigos, ele tem a preocupação de dizer no número 124, portanto podem tirar a referência, e aqui a referência ao número 124, o primeiro catequista, ou aquele que destaca, o primeiro de todos, são os pais.
continua a dizer que os pais são os primeiros catequistas dos filhos. Não abandona isso. E o desafio maior é, neste caso, e aqui vou ler textualmente, não todo o parágrafo, mas aquilo que copiei. O desafio maior é, neste caso, que os casais, os pais, as mães e os pais, sujeitos ativos da catequese, superem a mentalidade tão comum de delegação segundo a qual a fé está reservada aos especialistas da educação religiosa. Ou seja, temos que ajudar os pais e as mães a superar aquilo que nós, de certa forma, transmitimos, que é delegar nos catequistas, que são os especialistas, esta transmissão. Eles sentem-se incapazes, não se sentem capazes de transmitir a fé aos filhos. Portanto, isto tem que ser com o catequista, com o pároco. Nós não entendemos nada disso. Portanto, temos que superar, ajudá-los a superar esta mentalidade. Mas para isso, sabem o que é que significa? Nós temos que superar essa mentalidade. Se nós centrarmos em nós podemos ajudar a superar. A mentalidade favorecida pela própria comunidade que tem dificuldade em organizar a catequese com um estilo de família e a partir das próprias famílias. Aquilo que eu tinha referido, o Diretório para a Catequese está aqui a dizer, nós temos essa imensa dificuldade de partir deles. Eles vêm para receber o que temos para dar. Vem aqui uma mudança de mentalidade que temos de fazer. A Igreja é chamada a colaborar com uma ação pastoral adequada. E aqui esta ação pastoral que nós temos neste momento, que está aqui entre nós, é a catequese familiar. Se calhar muitas vezes também há aqui caminho a fazer, não é? Sentimos que podemos fazer aqui um caminho maior. Para que os próprios pais possam cumprir a sua missão educativa, tornando-se principalmente nos primeiros catequistas dos seus filhos. E os primeiros não significa que são aqueles que vão transmitir o conteúdo da doutrina, mas aqueles que, pela sua forma de vida, pelos valores que vivem em família, pelas celebrações que podem fazer, ou oração que possam fazer em família, ajudam a que os filhos despertem para a fé por afetividade, não por compreensão. Depois nós é que os vamos ajudar a compreender aquilo que já acreditam. E é verdade, eu ainda sou da geração, não devia ser, mas na minha paróquia, ainda sou da geração daqueles que foram à doutrina. Ou seja, tínhamos uma vez por semana, tínhamos a doutrina, íamos fazer a primeira comunhão, não, melhor, ao fazer a primeira comunhão tínhamos um mês, que era o mês de julho, estávamos de férias, todos os dias íamos à doutrina. E tínhamos que aprender tudo. Na primeira comunhão era o repertório da primeira comunhão. E na profissão de fé era toda a doutrina. Tínhamos de saber todo o catecismo de Pio X, todas as fórmulas. E era isso que aprendíamos. Mas eu, quando fui fazer a primeira comunhão, lembro-me precisamente de sentir que ele estava lá. E era Jesus que eu ia receber. Porquê? Tudo acontecia em família. A família vivia a sua fé em família, o seu ambiente familiar. A família ia à comunidade, tinha o ritmo da vida comunitária, da celebração, da própria fé, de tal forma que a comunidade, entendendo o pároco, os catequistas, não precisavam ter grande trabalho. Claro que hoje estamos com a secularização, o ambiente que vem, este trabalho tem que ser muito mais profundo, mas, ou seja, se conseguirmos ajudar a que as famílias cresçam como igreja doméstica ou comecem a caminhar como igreja doméstica, naturalmente evangelizando e pondo em processo interior os membros da família, pais, filhos e até outros membros da família, nós estamos, de certa forma, a iniciar na fé e a ajudar a ver e a encontrar-se com Jesus. Portanto, este é o desafio também da catequese familiar. O Diretório para a Catequese, no capítulo, depois fala da catequese e família, no capítulo 8º. Portanto, aqui, inicialmente, fala dos pais, entre os catequistas, e no capítulo 8º fala da catequese e família.
fala da catequese de família, neste capítulo 8, sobre a catequese na vida das pessoas. Reparem, ele já não tem a preocupação de falar dos lugares da catequese, mas a catequese que vai acontecendo na vida das pessoas, ou seja, a catequese também que vem iluminar a vida das pessoas, de cada um. Não é as pessoas que vêm a um lugar, não é? Mas a catequese que entra na vida das pessoas. Tudo aquilo que eu vinha falando da família, o que traz, a sua experiência, também ajuda-nos a ler, os próprios títulos ajudam-nos a fazer a leitura. E na segunda parte, sobre o processo de catequese, cá está. A catequese na vida das pessoas e o processo. A catequese é um processo interior, um caminho interior. E é isto que nos interessa. Depois os conteúdos, tudo o resto, todas as vivências que temos que provocar. Reparem que é muito importante as vivências e, por vezes, podemos sacrificar um pouco o conteúdo para reforçar as vivências. As vivências são muito importantes porque as vivências, mesmo no contexto da comunidade, das várias famílias, crianças, pais, pode ser intergeracional, pais, crianças, é muito importante porque traz uma carga afetiva, emocional. E é isto que vive a fé. Este é o terreno da fé. Depois, o resto os conteúdos vêm iluminar, mas eu acho que nós, com a catequese, que vem nesta dimensão escolar, sacrificamos muito esta dimensão emocional da própria comunidade e que tem que vir ao de cima, porque este é aquele terreno forte da fé. Claro que depois temos que esclarecer, senão fica uma fé doentia, não é? Mas é aqui que ela cresce. É a emoção, é o afeto, é o confiar, é o ir porque se confia, porque se está bem, porque me faz bem, porque gosto de estar neste ambiente. É isto que me ajuda a confiar e a crescer na fé. Mas o resto vamos iluminar. Acho que vocês estão a entender. Portanto, é tudo um processo. E vê-los, ou seja, a nossa preocupação é ver que eles começam e muitos deles que estão no ponto zero, a sentir que eles conseguem ali desbloquear qualquer coisa e começam a caminhar. Pronto, a partir daí é só acompanhar e portanto, o nosso estilo também muda completamente. Não somos um professor, mas somos companheiros de caminho, fazemos caminho com eles. No Alfa, davam um testemunho que era um dispensador. Qual foi o termo? Facilitador. Portanto, é tudo isso, não é? Ele que está a acompanhar, que nem é um professor, nem é um mero animador que está ali a animar. Não, mas é aquele que caminha com o outro e também cresce. Nós crescemos muito com as crianças e também crescemos muito com os pais. Os catequistas, os que acompanham os grupos de pais, sentem que é uma aventura também do próprio catequista e ele está em processo também. Portanto, fala dos âmbitos da catequese. E não vou alongar muito para terminar a hora. Os âmbitos da catequese, nós já os temos presentes. E é interessante este termo âmbitos. O resto vocês entendem facilmente, mas o âmbitos, porque é que usa o termo âmbitos? Reparem que nós estamos habituados a falar na nossa pastoral, na pastoral da igreja, que é a ação da igreja, os setores, não é? A pastoral de setores. Temos o setor mesmo na catequese, ainda há dioceses que usam o setor da catequese, o setor da catequese de adultos. Temos setores. Setor vem de seita. Vem de dividir, separar. É separado, dividido. Uma pastoral, por setores, são as várias pastorais. No Brasil ainda usam as pastorais para falar das várias, pastoral juvenil, catequese, pastoral familiar, usam várias. E temos um pouco esta mentalidade, mas a ação da igreja é única. Não há várias ações da igreja. E hoje fala-se muito, e já é comum, a pastoral de conjunto, onde nós devemos ter a consciência de que todos participamos para ajudar a que as pessoas entrem em processo. Quer a pastoral juvenil para os jovens, quer
a catequese, quer a pastoral familiar, estamos todos, mas as outras, não é? Os outros âmbitos. E hoje fala-se muito de âmbitos da pastoral. É uma única pastoral da Igreja com vários âmbitos. A catequese, a pastoral juvenil, a pastoral familiar, a pastoral da saúde, a pastoral por aí fora, mas é como se fossem dimensões ou cores de uma única realidade. Estão todas a concorrer para a mesma coisa, não é? Cada um no seu mundo. E esta expressão âmbitos significa que não são separados, mas dimensões de uma única ação. Catequese familiar, e claro, este termo catequese familiar é um termo muito amplo, não diz o modelo que temos de catequese familiar. Aliás, no novo itinerário para a catequese que estamos a refletir, porque faz falta também repensar este itinerário que temos de 10 anos para a catequese, com esta experiência de catequese familiar, agora, e vamos propor em outubro aos bispos para a Conferência Episcopal aprovar, e se eles aprovarem, começamos a trabalhar nisso, portanto, o objetivo é trazer o primeiro ano atual para o tempo do acolhimento. O tempo do acolhimento vai, e já agora aproveito para tocar este aspecto, vai do 0 ano do batismo até aos 6 anos, que é o ano de atualmente entrar na catequese. E, portanto, quando é esporádico, portanto, preparação para o batismo, um momento de uma festa das famílias da paróquia, por exemplo, a ocasião da festa da paróquia, portanto, em que se desafia as famílias a um encontro, e tudo com vista a ser um tempo também de primeiro anúncio, não é? De tal forma que depois a segunda parte deste primeiro tempo é o atual primeiro ano, com algumas nuances, e onde há catequeses intergeracionais, pais e filhos. Esse ano é um ano em que estão os pais e filhos, vão ter encontros em várias ocasiões fortes na vida da comunidade, e vão, de certa forma, aqui levando os pais, ou levando as famílias, mas claro, os pais aqui que são os adultos, levando-os a um compromisso e a motivá-los para o catecumenado, que nós chamamos de catecumenado. Não vai ser um catecumenado propriamente dito, mas é o tempo da iniciação, 3 anos, que é o atual segundo ano, terceiro, quarto, 5, mas vai ser por chamamos de cursos, módulos de 6 meses, pronto, pois isso é outro. E aqui é que vamos envolver pais e filhos entrelaçados com a catequese familiar, com uma catequese de adultos aos pais, uma catequese às crianças e o diálogo em família em casa também. Portanto, e esta, já me estou a perder um pouco de onde vinha, mas pronto, o objetivo aqui é tentar com que as famílias façam esta caminhada. Eu vinha à referência. Vamos abandonar um pouco o termo catequese familiar. Catequese familiar é muito mais amplo, pode ser no contexto da pastoral familiar, em muitos contextos. E vamos usar os termos com a família e na família, que no fundo é a estrutura da catequese familiar. Com a família na paróquia, pais e filhos, e temos com a família, temos aos vários membros da família, neste caso os filhos e os pais, uma catequese de adultos para os pais e para os filhos. E na família, tal igreja doméstica, todo este processo, o diálogo em família, tudo isto. Portanto, e depois continua na pré-adolescência já com outra catequese, que é a mistagogia, o sentido de começarem a ter um compromisso também com a sociedade, e aqui os pais vão estando presentes, mas vão lentamente abandonando e deixando os filhos, porque depois na adolescência eles têm um sentido do grupo muito mais forte e abandonado. Só para também ficarem com esta nota de que toda esta experiência que vamos fazendo também vai dando frutos para o futuro. Claro que alguém pode perguntar, para não fazerem esta pergunta, depois vamos falar de catequese familiar e já não fazem a pergunta. E as paróquias que não querem pais e filhos? Pronto, podem, os materiais vão ser preparados de tal forma que podem continuar a fazer só com crianças. Mas a proposta é para pais e filhos. Portanto, os âmbitos que estão dimensões da mesma ação,
é na família, com a família e da família, fala o Diretório para a Catequese. Portanto, significa que para que a ação tenha fruto, faz falta estas dimensões com a família e na família. Na família, no fundo, está a subscrever o que diz o Diretório-Geral para a Catequese, que é a referência que o Diretório-Geral para a Catequese tem à família, que é o lugar natural, essa prerrogativa única, onde a fé é vivida de uma forma simples, sem grandes conteúdos, mas no ambiente familiar. Depois, com a família, vai mais além, porque o Diretório-Geral da Catequese não entra muito por aí. E agora o novo Diretório vai por aí. E que é esta necessidade de evangelizar a família. Sente que é urgente e necessário evangelizar. Só teremos famílias evangelizadoras se forem evangelizadas. Evangelizadoras, que é o da família. Se não forem evangelizadas, nunca poderão ser famílias cristãs, comprometidas, evangelizadoras. A Igreja deve anunciar o Evangelho às famílias, que é também um desafio, deve anunciar. E a comunidade cristã precisa de sentir família de famílias, porque todos nós sabemos que estas famílias depois vêm transmitir, e em Monserrate sentimos essa experiência, a própria comunidade sentiu a presença destas famílias, com certeza também aqui, famílias mais jovens, e traz também uma certa frescura à comunidade. Naturalmente, com as suas limitações, mas também com as suas alegrias e os seus milagres. Da família. A família cristã participa da missão evangelizadora da Igreja, ou seja, estas famílias, quando são evangelizadas, depois também tornam-se elas próprias na vida, em casa, famílias que vivem, de certa forma, com as suas vicissitudes, a fé cristã. Depois, famílias missionárias, contributos específicos que as famílias cristãs dão aos diversos itinerários que a comunidade propõe. Ou seja, nós, através da catequese familiar, podemos trazer estes pais e depois, ainda hoje, quando viemos de manhã, quando estivemos a ouvir o testemunho do Alfa e das células, o objetivo é também um pouco este, também como destinatários termos, para além de tantas outras pessoas, estes pais que fazem catequese, mas por muitas vezes, como eu dizia, como nós partimos daqueles conteúdos que temos elaborados, que lhes queremos transmitir, e às vezes não partimos tanto da sua experiência ou da vida de família, nós precisamos aqui também, mas em todo o ambiente pastoral das nossas comunidades, em movimentos e grupos, nós precisamos de um tempo em que precisamos de fazer um primeiro anúncio. Aliás, eu referia de manhã com o Enzo Biene, que é o grande catequeta de Verona, que ele fala do segundo primeiro anúncio. Estamos no tempo em que nós próprios, cristãos praticantes, conscientes da nossa fé, mas precisamos ali de algo que nos agite, que nos provoque, para sairmos muitas vezes deste modismo, porque nós já acreditamos e até temos muito fervor e até dizemos a Nosso Senhor que o amamos tanto, mas depois, e é este ardor que nós precisamos desses instrumentos que nos ajudem a despertar. Portanto, a catequese familiar tem isto, não é? Estas três frentes, como eu dizia: catequese com os filhos, temos catequese de adultos com os pais e temos de ter também diálogo em família, igreja doméstica. No coração da família dá-se a transmissão da fé, os pais aos filhos e os filhos aos pais. Não da forma que nós, comunidade de catequistas, fazemos, mas à maneira deles. Podem fazer muito. E os filhos têm muito para dar aos pais e os pais aos filhos. E nós sabemos muito bem disso. Portanto, fica agora o tempo de perguntas e trocarmos também impressões. Todos nós temos um pouco de experiência da catequese familiar. Fica aberto. Eu posso começar para baixo, em primeiro lugar. Não sei se consegue ouvir bem. Ouço. Já por esta partilha com a Filipe e dizer que é partilhar consigo uma questão que fez muito sentido para mim quando falou
na questão dos ritmos. Nós evitamos o ritmo da própria família e não deixamos que a catequese entre no ritmo, que nos adequemos ao ritmo da família. O que eu sinto, enquanto catequista, e agora tenho estado a receber as instruções dos pais, é que os pais vivem neste ritmo frenético, não é? Do dia, nesta correria. E a catequese é mais uma atividade que as crianças devem ter, às vezes, ainda não sabem muito bem porquê, porque se perguntarmos ainda pensam o que é que eu quero pôr na catequese. Quando falamos em catequese familiar, isso ainda eu consigo ultimamente, em alguns contactos que tenho feito comigo, as pessoas retraem-se, então mas como é que eu tenho que usar, não é só usar os motivos e deixá-los lá, e eu tenho também que participar. O que é a catequese familiar? No fundo, esta questão que falou e muito bem, eu acho que é importante todos nós também desmistificarmos o que é a catequese familiar. Desmistificarmos a importância do envolvimento da família, que ela está no centro, como referiu. E fundamentalmente houve outra questão que fez muito sentido para mim, que é, nós temos os catecismos, e temos os conteúdos que deverão ser transmitidos às crianças e às famílias, mas que devemos deixar que a catequese parta da vivência dos próprios pais, e integrá-los e, portanto, partir dessa própria vivência para depois chegarmos até e abordarmos os próprios conteúdos. Na sua perspectiva, que boas práticas, em termos de boas práticas de catequese com os pais e também com as crianças, nós poderíamos adotar para conseguirmos conciliar este novo conceito, não é? De catequese familiar. Portanto, o termo catequese familiar é muito amplo e, portanto, cria alguma confusão mesmo com o resto da pastoral, não é? Ficam um pouco confusos, não é? Portanto, partirmos para definir aquilo que é, na base da catequese que nós chamamos familiar, o termo que se deu catequese familiar foi porque foi assim que nasceu, é assim que é referida e, portanto, conhecida por todo o mundo. Mas a catequese com a família acaba por entender que é a comunidade, portanto, a comunidade que entendendo os catequistas, o parco, envolvendo na vida da própria comunidade, que procura ajudar a família ou os vários membros da família a compreender, não é, a própria fé e neste sentido transmitir conteúdos. E depois na família sabemos que é tão importante como o primeiro, porque nós, eu acho que fica um pouco aquela ideia, em casa fazer ali qualquer coisinha. Não, é importante que eles sejam mesmo igreja doméstica. Portanto, é um esforço que temos de fazer. Os catequistas têm que se preocupar para como que eles não estar ali a dar aqui os trabalhos de casa ou para casa fazer alguma coisa. Não, tem que acontecer mesmo. Portanto, e isto pode um pouco, digamos, desmistificar esse tabu a nível do resto da pastoral da tal catequese familiar. Agora, temos o que eu fui referindo ou tocando, embora não há uma grande reflexão, mas podemos fazer com o tempo, que é a catequese familiar tem esse inconveniente que parte da catequese das crianças, ou seja, como transição. Uma catequese de adultos é importante evangelizar os adultos. Eu parti sempre deste esquema. A catequese dos adultos está no centro, deve estar no centro da atenção da catequese. Os adultos é urgente e necessário evangelizá-los. Mas o mundo dos adultos é muito amplo, muito vasto, muito complexo, não é? Portanto, ao falar de catequese de adultos, estamos a falar as catequeses de adultos, conforme a realidade dos adultos, no mundo do trabalho, no mundo do emprego, no contexto da comunidade. Afunilando, chegamos a este grupo de adultos que são os pais, por ocasião da catequese dos filhos.
E chegámos a esta proposta da catequese familiar, de fazer. A transição é aproveitar a catequese que temos, que era uma catequese de crianças, preocupada com as crianças e com os adolescentes, para fazer a transição para podermos evangelizar também estes adultos na sua qualidade de pais, ou na sua condição de pais. E, portanto, chegamos aqui à catequese familiar, pais e filhos. Claro que o itinerário, mesmo as catequeses dos pais, embora trazendo para o encontro de pais alguns temas que têm a ver com os pais, pode ser, agora temos a Amoris Laetitia, mas a Familiares Consórcio, o Evangelho da Vida, a Família, Santuário de Vida e Amor, são temas que são mais para os pais, mas vai ao ritmo da catequese dos filhos. Portanto, tendo em conta que a catequese, o ritmo da catequese dos filhos, os conteúdos, o programa, é um programa influenciado, viciado por uma visão escolar da catequese, em que as crianças vêm precisamente fazer a sessão de catequese, que não vão à escola, que não vão ao desporto, que não vão vêm ali também uma horita, fazem e vão embora, e nós andamos sempre a lutar. Não, é importante também a celebração, que tem que viver a celebração. E os pais não vieram, alguns ficaram à porta da igreja, outros foram fazer compras, não é? Toda esta luta, não é? Mas que é ao ritmo, está viciado. Portanto, aqui precisávamos de inverter, ou seja, se calhar começar aqui e tudo parte um pouco dos pais, porque os pais aqui são os adultos que trazem uma experiência de vida, que trazem a sua vida, não é? E começar por ver as suas inquietações e se calhar compor a catequese, ou melhor, propor a reflexão, a compreensão da própria fé, se pudermos dizer assim, conteúdos como ajuda a compreender a fé que aquela família que ela viveu. Claro que se calhar também exige uma atenção maior a cada família, mas também ao grupo de famílias que muitas vezes vivem no mesmo contexto, mas partir deles. Ou seja, o ideal é que o animador do grupo de pais, ou mesmo com os pais e as crianças, a partir dali começassem a compreender quais as necessidades, depois de um primeiro anúncio, cá está. E podemos voltar ao alfa ou outro. A minha ideia este ano que era o seguinte, mas não vai dar agora em outubro, terá que ser, mas para o próximo ano. Começar com um alfa. Alfa com todos os pais, mas podia ser catequistas, também precisam, outros membros da comunidade. Depois temos que ver a dimensão logística, se é possível, se não é possível. E depois daquele tempo de confronto, agitação, iniciava-se o tempo da catequese e da caminhada da catequese. E eles tendo assim, despertando neles essa vontade, essa curiosidade, eles vão trazer ao de cima todas as suas preocupações, questões, temas que são importantes. O que é que os interroga? O que é que os preocupa? O que é que faz sentido para eles também falar? E no meio disso tudo, nós também podemos ir transmitindo o tal conteúdo da fé. Assim não, já está pré-concebido, já é aquele, não é? Eles vêm, nós já sabemos para o que é. Claro que se calhar também existe mais de nós, dos catequistas, animadores, a preparação, mas acho que deve ser por aí, no diálogo com eles. Aliás, também é esse o desafio que se faz à catequese de adolescentes, ou seja, os adolescentes não podem estar numa sala de aula, como é muitas vezes a catequese. Os adolescentes precisam de muito mais vivência, de terem um projeto, de muitos temas, são os que eles desejam falar, porque vivem naquela altura de tantas interrogações, e é aí que eles fazem caminho de interesse. Chegamos lá e eles muito bem, depois estão a mexer no telemóvel, eles nesta idade ninguém os para. Pois não, porque se não tem interesse para a vida deles. Não sei, estamos nesta fase em que até agora foi assim, agora estamos a pensar outra coisa, mas nós estamos num tempo em que não paramos, devemos estar sempre a ser criativos e a procurar um novo caminho.
Não sei se respondi a alguma coisa, mas Obrigada. é o tempo da busca, da saída. E como diz o Papa Francisco, todas esta condição de uma igreja em saída, e eu considero que quando estamos a procurar estas novas formas de evangelização, e falamos aqui alfa, células, catequese familiar, nós estamos a assumir a condição de quem quer estar em saída. Como diz o Papa Francisco, cai-se, levanta-se, não é? E é isto, é ir fazendo experiências, caminhando, vendo, ou seja, não é... Hoje em dia também, quando temos algo que concebemos e agora é isto, amanhã já não é. E se nós continuarmos orgulhosamente a teimar naquilo que concebemos, significa que já não entendemos o caminho disto, não é? Porque hoje é tudo tão passageiro, as pessoas, vai tudo mudando, as solicitações deste mundo, desta sociedade. Portanto, é uma aventura, é uma procura constante, mas acho que é por aí, ouvimos as suas interrogações. Claro que primeiro tem que haver uma provocação, um primeiro anúncio, para que não se venha falar de futebol para a igreja, não é? É-se procurar algo